Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que neste ano completa 3 anos da sua existência, contando histórias do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos e vida das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Votos de uma ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Rubim Mining Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, iniciamos o programa no Distrito Municipal Caxamanculo, na cidade de Maputo, onde a jornalista Edna Cumbana conversou com o serralheiro Nelson Ernesto. Acompanhe a reportagem. Mais inclusão. Chama-se Nelson Ernesto Mulu. Aos seus 2 anos de idade sofreu um acidente doméstico através de um desabamento de uma parede. Foi internado no Hospital Central de Maputo, onde foi amputado seu membro superior esquerdo. Ele conta como tudo aconteceu. A minha deficiência adquiri com os meus 2 anos. Isso aqui foi o desabamento de uma parede. Enquanto eu estava ali ao lado, a parede caiu e tive que ser amputado a mão. E a rotina praticamente foi um pouco chato, porque era muito novo, então na medida que ia crescendo, a visão de outras crianças na minha idade, praticamente aquilo era um ser anormal. Praticamente era reparado como uma pessoa meio estranha no meio das crianças, mas na medida que vou crescendo, a mentalidade das pessoas já vai mudando. Então, nessa idade que eu tenho agora, compreendo que na altura as crianças faziam aquilo na maior inocência. Então, praticamente vivo normalmente com essa deficiência agora. Em 2008, Nelson engrenou na serralharia, onde teve como a sua primeira obra o fogão de jante, e depois juntou-se a um grupo de mestres profissionais, onde firmou a sua profissão. O Nelson faz o que? Faz serralharia juntamente com a eletricidade. Tenho feito alguns trabalhos praticamente de casas, gradeamento de casas, portões, janelas e a própria instalação nas casas. Tive a sorte de ter a máquina, então de lá fui aprendendo a fazer um fogão de jante. Isso aí acho que já foi em 2008. 2008 a tentar ali, então fui trabalhando com alguns mestres profissionais. Comecei já a dominar a esquadria, a fita métrica. De lá para cá e já sou mestre mesmo de mão cheia. Para além da serralharia, Nelson Mulu, eletricista industrial, formado no Centro das Obras Públicas no ano 2015. Depois da sua formação, trabalhou nas obras da Torre do Banco de Moçambique por um período de 1 ano e daí tornou-se um eletricista independente. A eletricidade aprendi no Centro das Obras Públicas, na MOP. Então lá tive uma formação de 6 meses. Isso foi em 2015 e por sorte ao sair de lá foi na altura que estava-se a fazer o Banco de Moçambique, aquela torre recente. Então fui lá meter os documentos na empresa chamada Tecnocontrol. Por sorte fui admitido e por lá trabalhei na construção do Banco de Moçambique quase 1 ano. Então quando o banco já estava quase no fim, o contrato rescindiu. Então de lá para cá já tenho feito trabalhos domésticos. Como têm sido as suas atividades em condições em que o Sr. Nelson se encontra? As minhas atividades diria que estão normal, porque praticamente diria que com os 2 anos, para quem teve deficiência com os 2 anos, praticamente teve que viver com essa experiência mesmo. Então iria imaginar um mundo em que todas as pessoas nascem com uma mão. Praticamente seríamos obrigados a fazer valer a vida. Então por essa razão me acho normal, praticamente diria que nasci assim, então tive que me adaptar na vida, não tinha como. O Sr. Nelson tem feito as suas atividades sozinho ou tem alguém que tem lhe dado suporte? Praticamente o trabalho que eu faço, mesmo uma pessoa com 2 membros, precisa de alguém para lhe dar suporte. Não é possível trabalhar sozinho, porque tem certas coisas que são pesadas, mas para coisinhas pequenas, é que sozinho posso fazer, né? Um fogão, praticamente posso fazer sozinho, uma janela, posso fazer sozinho, mas já quando se trata já de grandes obras, praticamente tem que ter lá 2, 3, 4 pessoas. E eu, no meu trabalho, aqui tenho trabalhado com alguém.
somos 2 pessoas que trabalhamos juntos. Quais são os desafios que o Sr. Nelson tem enfrentado no seu dia a dia de trabalho? Os desafios são vastos, né? Porque na medida em que tu sai para ir avaliar o trabalho, o patrão primeiro que faz, te repara e praticamente pensa que tu não és capaz de fazer aquilo que ele quer, devido à deficiência que tu tens. Então, algumas vezes tens que mostrar lá as fotografias daquilo que tu faz, mas, enfim, outros já que conhecem acabam mesmo cedendo, mas alguém que não conhece às vezes tem não ganhado as obras por causa dessa deficiência, porque as pessoas pensam que esse talvez não é capaz. Então, praticamente tem que chamar uma pessoa com 2 membros que transmita a confiança, mas tenho trabalhado com as pessoas que já me conhecem e tudo vai normalmente. Como é que o Sr. Nelson tem gerido as suas atividades, tendo em conta que faz eletricidade e a serralharia ao mesmo tempo? As obras de eletricidade praticamente não são tidas lá muitas vezes, então dependemos muito mais das obras. Pode-se apanhar uma obra, então quando apanho uma obra de raiz, o dono sempre pergunta em quantos dias faço o trabalho. Então no meio desses dias que eu prometi, se aparece um trabalho de serralharia, posso roubar um bocadinho e compensamos já com o trabalho. Então teremos que aumentar o número de pessoas para poder compensar o dia que não conseguimos estar lá na eletricidade. Nesta caminhada na sua vida profissional, Mulor diz que tem passado algumas rejeições devido à sua condição física, mas mesmo assim não desiste. Conta com 2 trabalhadores na área da eletricidade e afirma que está a ter bons resultados. Mais inclusão. Depois desta história de superação do Sr. Nelson, que ganha vida através da serralharia, ainda na capital moçambicana, o jornalista Rafael Bata acompanhou o festival de rua que contempla as pessoas com deficiência. Mais inclusão. A 5ª edição do Festival do Teatro de Rua Copanda, que foi apresentado no bairro de Mavalane B, na cidade de Maputo. O evento teve a participação de vários grupos culturais que visam transmitir amor e confiança para pessoas com deficiência. O festival, que teve como foco mostrar o potencial das pessoas com deficiência, tal como aponta o palhaço King Pepper Arone Bila. As pessoas com deficiência podem participar no evento. Seria muito bom porque eles podem descobrir o melhor que existe entre eles. E aquilo também ia fazer com que eles tenham uma vida feliz. O artista do grupo Maquero Américo diz que o Festival de Teatro de Rua proporciona às pessoas com deficiência o direito de expressar o seu interior. O festival é aberto, né, a todo mundo. Nós sempre estaremos assim, aberto para receber as propostas, tal como visto hoje. Tínhamos um grupo de pessoas deficientes, então eles tiveram que para expressar aquilo que é o seu ser, a sua forma de pensar, a sua forma de como se sente perante a sociedade. O baterista do grupo Arretua, Sebastião Banz, afirma que o evento, de alguma forma, é um lugar de contacto, convívio e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. É muito importante porque eles se encontram, ainda se sentem no seio da sociedade, para que não se sintam excluídos da sociedade. Também é por isso que arranja essa chance de que os deficientes também possam participar do evento da cultura. O organizador do evento, Ernesto Langa, diz que com o festival procura incentivar, educar as crianças a serem inclusivas e que não excluam pessoas com deficiência, tal como são as muitas instituições do país. Fazer a inclusão é aceitar todas as propostas e sensibilizar o pessoal sempre aí para que haja respeito e consideração ao pessoal assim, portadora de deficiência, porque como eu disse, essas crianças que estão a assistir hoje aqui serão os adultos do amanhã e são essas que depois vão construir talvez edifícios, porque temos problemas nos nossos edifícios. Os nossos edifícios não estão aí para a inclusão, não temos espaços para pessoas que usam carrinhas de rodas. O festival é uma área cultural capaz de desenvolver o país e evitar a criminalidade e incentivar a inclusão e fazer a promoção da cultura moçambicana. Mais inclusão.
Da zona sul do país, vamos ao centro, concretamente na cidade de Quilimane, na Zambésia, onde o jornalista Abdulrahman Ibrahim narra a história da jovem Mireia da Cruz. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos à parte de entrevista aqui no seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Na vossa companhia, a voz que os fala pertence a Abdulrahman Ibrahim. Hoje na entrevista recebemos Mireia da Cruz, uma jovem com deficiência físico-motora natural da cidade de Quilimane, na província da Zambésia, onde ela vai partilhar um pouco os seus desafios, seus anseios, os seus sonhos aqui no seu espaço de entrevista no programa Mais Inclusão. Mireia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para partilhar um pouco com os nossos ouvintes quem é essa jovem muito batalhadora que saiu de Quilimane para a cidade de Maputo para continuar com os seus estudos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra ter essa oportunidade de estar em representação, acima de tudo. Chamo-me Mireia da Cruz. Mireia da Cruz é uma jovem moçambicana nascida na cidade de Quilimane, que teve os seus processos, como qualquer outra jovem. Começou os seus estudos dentro dos seus desafios, mesmo naquela cidade. Mireia da Cruz foi muito bem aceita na comunidade onde ela se enquadrava. Isto fez com que trouxesse mais confiança nos seus processos de vida. No âmbito familiar, teve uma grande luz, um grande abraço caloroso em termos de aceitação. Isso também firmou Mireia da Cruz. Então, em suma, Mireia da Cruz é isso. Mireia da Cruz é um conjunto de processos que ditaram tanto familiar, social, escolar, de aceitação. É um conjunto de processos de aceitação que ditaram esta Mireia aqui hoje. Mireia, como adquiriu a deficiência? Foi por causa da doença, acidente? Foi por causas naturais. Eu nasci assim e tive durante um período da minha infância e adolescência intervenções cirúrgicas, que era mais para organizar, não diria, mas para ajustar a minha deficiência que futuramente poderia trazer complicações. Ok? Então, tive essas intervenções no sentido de tentarem ajustar e evitar essas complicações. É por isso que, em vários momentos, algumas pessoas olham e questionam-se, será que foi um acidente? Mas não, é uma deficiência de nascença. E seus pais, quando tu nasceste, viram nesta situação, lembra dos momentos que refletiram em relação à sua situação? Bem, como eu havia referido antes, eu dou graças a Deus porque a nível familiar houve uma aceitação, não é? Na comunidade também sempre existe um e outro olho esquivo, mas que o ser Mireia, a minha confiança, não é, em transmitir mais do que uma pessoa com deficiência, fez com que houvesse menos rejeição, posso assim dizer. Os meus pais lidaram bem, eram adolescentes, mas lidaram bem, digo isto, dentro da situação em que nós nos encontramos, não é? Muitas vezes há rejeição por vários fatores, mas os meus pais, os meus familiares conseguiram abraçar e dar seguimento. E Mireia sai de Quilimane para Maputo. Pode contar essa trajetória, vem a Maputo para continuar seus estudos e fica em Maputo. Pode partilhar um pouco em relação a essa trajetória de Quilimane à cidade de Maputo? Bem, eu venho a Maputo para dar continuidade aos meus estudos. Saí de Quilimane, uma jovem adolescente com sonhos, e faço o ensino pré-universitário cá e dou seguimento para o ensino universitário. Fiz o Instituto de Relações Internacionais antigamente, atualmente Universidade Joaquim Chissano,
E a posterior vêm as oportunidades profissionais e Mireia gosta de abraçar desafios. Foi daí que me mantive nesta cidade, onde tenho feito o meu percurso profissional até hoje. E quando chega a Maputo, visto que naturalmente em termos demográficos, estou a falar também a nível populacional, é bem diferente com a cidade de Quelimane. Como que o óleo, como que chegou e como que foi a convivência na cidade, aliás na capital moçambicana, naturalmente diferente da tua cidade que lhe viu nascer? Exato, foi interessante. Foi interessante porque, como havia referido, a nível demográfico, Maputo é muito maior. E já estava habituada à pequena comunidade onde eu já tinha me inserido, não é? Entretanto, também tive uma boa aceitação. Tive uma boa aceitação porque continuei com aquilo que eu trago em mim como lema: transmitir para as pessoas o melhor de mim. Então, isso faz com que a aceitação seja mais fácil. Maputo recebeu-me de braços abertos, tanto é que continuo nesta cidade. Exato. Como é que chega às 3 organizações? Fala da H2N, Media Lab e a TV Sorte. Como é que chega? Pode contar a trajetória e como é que se sente? Como é que foi recebida nestas 3 organizações? Eu começo com a palavra desafios. Eu já tinha referido em algum momento que mirei um processo e foi nesse processo onde eu incluí o desafio. O desafio de, acima de tudo, superar as minhas próprias expectativas e dar seguimento aos meus sonhos. É daí que traz aquele bichinho de por que não? Por que não aproximar-me de algo que tem mais a ver com o meu propósito como pessoa? Que tem mais a ver com o espelho daquilo que eu realmente sou. E as 3 apresentam isso. As 3 organizações oferecem isso. Tem abertura para isso. É daí que, como uma luz divina, posso assim dizer, surge-me o anúncio para a vaga. Eu disse, não. Este é o momento, está tudo a conspirar a favor daquilo que são os meus sonhos. E arrisquei, acreditei. Foi um processo ansioso para mim, por não acreditar. Muitas vezes temos tendências a pensar que não podemos, até que aconteça. E foi mesmo o que sucedeu. Eu arrisquei, concorri, passei por todo o processo e hoje cá estou muito bem aceita. Consegui transmitir aquele que é o meu maior objetivo. Qual é? A aceitação. É uma deficiência, não é algo de outro mundo. E neste dia a dia, demonstrando aquilo que é o meu lado profissional, pude transmitir e tenho transmitido, à medida do possível, os desafios transformados em conquistas. Exato. Mesmo na reta final da nossa conversa, Mireia, na sua opinião, como é que olha a situação da pessoa com deficiência em Moçambique? Sabemos que a nível das zonas urbanas as pessoas começam a despertar mudança de comportamento, mas a nível das zonas rurais a situação ainda é complicada. Muitas pessoas ainda não têm acesso à informação para que os encarregados de educação, nesse caso, que tenham uma criança, que tenham um filho com deficiência, tenham acesso à educação primeiro e depois são assuntos subsequentes. Para si, como é que olha a situação da deficiência em Moçambique? Eu posso arriscar-me em dizer que hoje em dia olho com melhores olhos, passa a expressão repetitiva, do que antes. Okay? Ainda existe sim, principalmente nas zonas rurais, aquele estigma. Obrigada. Entretanto, já vamos paulatinamente tendo uma visão mais ampla do que é ser uma pessoa com deficiência. Antigamente era ter uma criança dentro da nossa família e todos entrarem em pânico. Por quê? De onde vem? Como é que começou? Não é? Mas hoje em dia já existem até métodos científicos que já explicam, não é? Esses métodos já chegam a essas zonas rurais. Chegam a partir de onde? A partir de organizações como as 3 que estendem esta informação. Então, é com alegria que eu posso dizer que ainda não estamos lá, mas estamos a passos coesos para chegar ao nosso objetivo. Temos visto que há uma preocupação de nós, como pessoas com deficiência, darmos a cara.
o que não acontecia antes. Antes nós tínhamos receio, porque a própria sociedade, pelo âmbito em que vivíamos, já partiam do princípio que não, a pessoa com deficiência é incapaz. Hoje em dia já não. Hoje em dia a pessoa com deficiência não só sente-se capaz, como mostra que é capaz. É daí onde vem também a aceitação da Mireia, porque a Mireia não só se aceita como pessoa com deficiência, mas também transmite o seu potencial interior, profissional, social, para o mundo perceber que é mais do que uma deficiência. Ok? Então, eu digo que é de louvar todas as iniciativas que têm sido levadas a cabo pelas organizações e pela sociedade em comum, mas força acima de tudo não só para as pessoas com deficiência, mas também para as famílias que têm vivido estigma, porque o estigma não é só para nós. As nossas famílias têm sofrido esse estigma, têm sofrido esses questionamentos. Mas como? Como é que aconteceu? Tem alguém na vossa família? É algo hereditário? Então, força para ultrapassarmos estes e outros estigmas. Se tiver algo que queira acrescentar, que não perguntei, que queira partilhar. O que é que eu posso dizer, senão que continuemos a mostrar o quão somos capazes, continuemos a migrar os nossos conhecimentos para os demais. Digo conhecimentos porque o quê? Porque enquanto nós temos mais conhecimento daquilo que é a nossa realidade, mais podemos expandir. E expandindo chega a mais pessoas que vão fazer essa reflexão e introspecção a ponto de perceberem que nada mais é do que uma barreira intelectual, posso assim chamar, não necessariamente física, porque a partir do momento que nós, como pessoas com deficiência, ultrapassamos essa barreira, conseguimos acordar, pôr-nos à rua, fazer o nosso dia a dia e mostrar que somos capazes, isso torna-se quase que imperceptível e acabamos tendo essa inclusão que tanto desejamos. A inclusão está dentro de nós. Eu tenho que olhar para mim e perceber que não existe mais nem menos em mim. O que existem são possibilidades de transmitir uma aceitação mais flexível para a sociedade. Mireia, muito obrigado por ter estado deste lado a partilhar os seus desafios, os seus anseios com os nossos ouvintes nesse seu programa Mais Inclusão, programa das rádios comunitárias. Para si, o amigo ouvinte que esteve atentamente à história da Mireia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Saudações. Mais inclusão. Depois desta linda história de superação da Mireia da Cruz, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos
pessoas com essa necessidade especial? Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Mais Inclusão e faça subscrição e ajude-nos a crescer. Nos momentos finais do nosso programa Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Mais Inclusão conta com apoio à produção da Montepois Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Em jeito de despedida, ficam com música de Rui McKen, que fala sobre a paz no país. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Once again, Kota Makene, Showatane Production. Vamos ao diálogo com moçambicanos, irmãos. Queremos a paz. Vanduel, hey, Vanduel, 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 hey, Vanduel, Vanduel. Ingatamane hasi se mushusha timbaka we. Ikutamane hasi se mushusha timbaka we. Ingatamane hasi se mushusha timbaka we. Ati makata kunyenyana na wina impela tilunganga. Ati makata kubukutela vano impela tilunganga. Ati makata kuduvulela vano impela tilunganga. Imakama vote we. Imakama vote. Imakama vote, imakama vote ngwe, imakama vote ngwe. Vanduwe, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. Vanduwe, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. Renabo, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. Frelimo, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. MDM, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. Ikutsamane hasi, ingatsamane hasi se shusha timbaka ikutsamane hasi la. Tamane hasi, ikutsamane hasi, tamane hasi, tamane hasi. Ati makata kuruketa lana, impela tilunganga. Ati makata kudayete kavano, impela tilunganga. Ati makata kukutela tsu, impela tilunganga. Ati makata kusondela na wena, impela tilunganga. Imakama vote, imakama vote ngwe, imakama vote. Imakama vote, imakama vote ngwe, imakama vote. Imakama vote, imakama vote ngwe, imakama vote la. Imakama vote, imakama vote, imakama vote la. Amsambike, amsambike, amsambike elava kurula. Elava kurula. Ombela kurula. Elava kurula. Elava kurula. Amsambike, amsambike, amsambike elava kurula. Elava kurula. Ombela kurula. Elava kurula. Amsambike, amsambike. Na ikotamane hase mwe. Engatamane hase. Engatamane hase mwe. Ikotamane hase mwe ne shushati maka lete tamane hase mwe. Ikotamane hase mwe ne shushati maka lete tamane hase mwe. Engatamane hase mwe. Engatamane hase mwe. Vanduwe. Engatamane hase se shushati maka ikotamane hase la. Vanduwe. Engatamane hase se shushati maka ikotamane hase la. Renabo. Engatamane hase se shushati maka ikotamane hase la. Frelimo. Engatamane hase se shushati maka ikotamane hase la. MDM. Engatamane
hasi se shusha tibaka ikutamane hasi la tamane hasi ikatamane hasi se shusha tibaka ikutamane hasi la tamane hasi. Mais inclusão.